Fala pessoal, vamos agora, seguindo aí no nosso capítulo 7, entrar no conteúdo de equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio químico, é bem importante que antes da gente entrar na base dos cálculos do equilíbrio, que a gente observe a definição e o reconhecimento de uma equação química dentro do equilíbrio, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa perceber, né, que a equação química ela é uma representação de uma transformação química e a gente vai observar como a gente só olha para uma equação e identifica o seu equilíbrio ou não. Então, a presença do equilíbrio ela vai acontecer sob a seguinte condição. Eu preciso ter um sistema dito reversível, tá? E o que é um sistema reversível? Quando eu olho para uma equação química, caso ela tenha dupla seta, que é uma seta que vai tanto para a direita quanto para a esquerda, e a seta é assim mesmo, tá? Como se fossem duas setas cortadas no meio, uma para cada lado. E significa exatamente isso. A direção dessa equação está para os dois lados. Eu posso olhar essa equação tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E aí, cada sentido desse recebe um nome, né? O primeiro sentido, que é o normal, né? Que a gente sempre observa uma equação, é o sentido que a gente lê as coisas. Ele vai da esquerda para a direita, e aí é o sentido direto. O sentido da direita para a esquerda vai ser aí o sentido inverso da coisa, tá bom? Quando a gente trabalha a ideia de uma equação, a gente viu na aula passada que toda equação química ela tem velocidade, tá? Nesse caso, como a gente tem dois sentidos, eu tenho sentidos de velocidade tanto para a direita quanto para a esquerda. E quando essas velocidades forem iguais, aí sim você alcançou o equilíbrio do sistema, tá bom? Então, só para você saber, aqui um exemplo de uma equação com uma seta reversível, ou seja, uma equação em equilíbrio, onde a gente tem aí o primeiro membro, que são os reagentes, e o segundo membro, que são os produtos, tá? Quando a gente pega um exemplo de equação desse, é bem importante aí que a gente saiba também interpretar gráficos de equilíbrio. Podem aparecer para vocês dois tipos de gráfico que abordam esse conceito aí de equilíbrio químico, tá? Os gráficos que podem aparecer são os seguintes. Ou aparece para você um gráfico de concentração versus o tempo, ou aparece para você o gráfico de velocidade versus o tempo. Caso apareça o gráfico de concentração, observe que o equilíbrio ele será alcançado quando as concentrações obtiverem aí curvas constantes, tá bom? Não necessariamente iguais, mas constantes. A partir do momento em que essa constância acontece, você tem aí o tempo do equilíbrio. Quando você tiver aí a velocidade versus o tempo colocada num gráfico para sua interpretação, você vai observar quando as velocidades se igualam. Afinal de contas, a gente observou aqui que quando as velocidades são iguais, o equilíbrio foi atingido, tá? Então aqui, exatamente na constância da concentração e na igualdade e constância da velocidade, a gente tem o equilíbrio acontecendo. Vamos agora pegar um modelo matemático aí para a gente produzir a fórmula das constantes de equilíbrio, que são bem simples. Quando a gente trabalha em velocidade, a gente tem que velocidade instantânea ela é uma constante vezes a concentração do reagente. Quando eu igualo as velocidades instantâneas em ambos os sentidos, a gente tem isso aqui acontecendo. K vezes a concentração do primeiro igual a K vezes a concentração do segundo. Quando eu coloco um sobre o outro, eu vou ter que uma constante sobre uma outra constante vai dar uma nova constante. E aí o que você tem que saber, gente, é isso aqui, o Kc. Kc ele vai ser a constante para concentrações dentro de um equilíbrio químico. E ela vai ser sempre concentrações dos produtos sobre concentrações dos reagentes. Gente, qualquer constante que você se depare daqui para frente é sempre produto sobre reagente, tá? Então, fica bem simples da gente conseguir atuar em cima desse contexto aí. Só para vocês entenderem, então, as constantes de equilíbrio, elas podem variar de duas formas, né? Podem ser aí em termos de concentração, que é o Kc, C de concentração, ou em termos de pressão, que aí para a gente vai ser o Kp. Caso sejam em termos de concentração, a gente vai ter aí que
a constante é produto, concentração dos produtos, né, em mol por litro, sobre concentração dos reagentes elevados aí ao coeficiente estequiométrico, que é o númerozinho da frente aí da equação. Por exemplo, quando a gente pegou aqui o exemplo da equação de formação da amônia, se fosse a concentração de H2, ela estaria elevada a esse 3 aqui, ok? E o Kp é a constante para pressões, né? De equilíbrio para pressões, onde a gente tem pressão em atm e o N, segue sendo aí o coeficiente estequiométrico. Vamos agora fazer um exercíciozinho para a gente treinar essa ideia das constantes. Ó, um recipiente de 12 litros contendo quantidade de PCl5 foi aquecido a 250 graus. E aí sabe-se que no equilíbrio, então a gente pode usar a constante porque está no equilíbrio, o recipiente contém 0,21 mol de PCl5, 0,32 mol de PCl3 e 0,32 de Cl2. Qual é a constante de equilíbrio para essa dissociação do PCl5? Pessoal, os dados mais importantes aí são esses: 12 litros, equilíbrio e as quantidades de mol. Lembra que as concentrações elas devem ser em mol por litro, tá? Então a gente vai fazer uma conversão daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai escrever a expressão do Kc. Ela não é produto sobre reagente? Quem são os produtos? PCl3 e Cl2. Então a gente vai colocar aqui multiplicado, não confundir com esse mais aqui, tá? É multiplicado. Sobre o reagente, que é o PCl5. Uma vez construída a expressão do Kc, a gente agora vai achar as concentrações em mol por litro. Bom, se eu tenho a quantidade de mol para cada um, basta dividir pelo litro, que é 12. Então, a concentração de PCl5 vai ser essa aqui, a de PCl3 essa, que vai ser igual a de Cl2, uma vez que as quantidades de mol são as mesmas. Agora, a gente aplica isso na fórmula. Então, PCl3 vale quanto? 00266. Cl2, 00266 e o Cl5, 00175. Fazendo essa conta, a gente vai achar 0,04. Então, percebe que basicamente você monta a expressão e aplica os valores, tá? Com isso, gente, tentem fazer as questões da página 65 e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!